Eu sou Itamar e esse é o Projeto Visita, conectando histórias, valorizando pessoas. Bom, estamos no mês de maio, Maio Laranja, e nós vamos encerrar uma série de entrevistas sobre o tema, né? Ou seja, abuso e exploração sexual em crianças e adolescentes. Por isso, nós vamos encerrar essa série de entrevistas hoje com uma vítima de abuso, depois da nossa vinheta. Ok, estamos de volta aqui no nosso Projeto Visita. Bom, antes de nós conversarmos com uma vítima de abuso sexual, né, que é uma pessoa adulta, né, responsável, idônea, responsável, e que nós vamos então conversar daqui a pouquinho, nós queremos fazer algumas colocações, né? Nós vamos preservar a sua identidade e neste vídeo também nós vamos desfocar seu rosto e distorcer a sua voz para preservar a sua identidade. Então nós vamos começar essa conversa aqui com ela. Não vou nem citar nem o apelido, nem o nome, para nós ficar mais tranquilos aqui. Tudo bem contigo? Tudo certo. Quer dizer, agora está tudo bem, né? Agora está tudo bem. Bom, como eu já falei, é uma pessoa adulta, pessoa que tem já uma família formada, enfim, né, madura, e que pode, então, abordar sobre esse tema. Então, deixar você à vontade para as suas colocações. E a primeira questão é sobre esse teu sentimento, que eu sei que é um trauma que, né, se acompanha a vida toda, e chega o momento que você toma essa iniciativa de conversar sobre esse tema. Quando que você sentiu que havia essa possibilidade de conversar, que você estava preparada para falar sobre esse tema? O que aconteceu com você? Então, o momento que eu fui criando maturidade com as experiências da vida, com meus próprios filhos, eu senti que seria a hora de começar a pôr em ação tudo aquilo que eu passei no passado. Inclusive, eu ouço muitas crianças, muitos jovens também que sofreram, inclusive mulheres adultas já também, que contam, né, suas histórias lá do passado, da sua infância, e isso começou a mexer com aquele sentimento de acolhimento. E foi onde eu comecei a trabalhar para acolher essas vítimas. E, na sua opinião, qual a importância, então, de falar sobre esse tema, que é esse mês, especialmente esse mês de maio, né, que é o Maio Laranja? Esse assunto, na verdade, para a sociedade, ela é, né, caracterizada um tabu. E, para ser bem real, seio, família, acolhimento, criança, nós devemos ter aquela dignidade de ouvir a criança, de entender, acolher, sentir o porquê daquela frustração, porque muitas vezes a criança ela se irrita, ela fica estressada, e você tem que buscar o motivo, mas não com aquela rigidez, com aquele acolhimento, entender a razão daquela situação, né? E, e sempre tem as suas, né? Eles vão demonstrar raiva, choro. A maioria das vezes vai ser raiva mesmo. Eles vão, como eles não conseguem falar, eles vão desenvolver agressividade. E é na agressividade aquele que eles buscam um motivo para descarregar aquele ódio, aquela raiva que eles não conseguem falar. E nós não vamos entrar em detalhes do ocorrido, né? Não temos essa necessidade de entrar nesses detalhes, né? Qual a tua dificuldade que você encontrou em falar para alguém? Você era muito nova na época, né? Uma criança ainda. Qual foi a tua dificuldade em comentar com alguém? A maior dificuldade era o medo que ninguém fosse acreditar, até porque na época, né, dava tipo, como é que eu vou te explicar assim, dava a entender que você estava burlando aquela história, porque a pessoa, o agressor, ele se torna assim uma pessoa tão amável pelos outros. E como você está irritado, como a criança está irritada, a criança que é impulsiva,
É a criança que é desobediente. Às vezes a criança chega perto do agressor e eles querem que vá no colo, por exemplo. Querem que, né, dê um carinho, uma atenção, e a criança não quer chegar, não quer se aproximar. E é onde está o erro. Então você acha que a dificuldade em contar para alguém, o abusador passa para a vítima que ela é a culpada da situação? Exato. O agressor, na verdade, ele é aquela pessoa, né, entre aspas, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa querida. E a criança é como se fosse a errada, aquela criança impulsiva, agressiva. E é uma característica da criança que está sendo abusada. Não é que ela. É a maneira dela demonstrar. Então, às vezes, se tu chegar assim, perguntar o porquê que a criança está assim, o porquê que esse fulano chega e você fica assim nessa. Porque a criança se nota quando chega, por exemplo, assim, a criança está brincando e chega o agressor ali, ela vai mudar o comportamento. A criança muda o comportamento. O olhar, a voz, ela vai se, tipo, se intimidar mais. A criança vai mudar. Então é ali que se está o problema. É ali que se nota a situação. Então, um dos motivos seria isso. Ela é ameaçada, normalmente é ameaçada pelo abusador, e também a questão dessa culpa que o abusador passa para ela. Exato. Na verdade, a criança, ao mesmo tempo que ela se sente protegida, porque o agressor ele faz a criança se sentir como um vínculo que ele é o protetor, ele é a segurança. Daí, aquela imagem que o outro ser humano vê daquele agressor não é verdadeira. Ele demonstra aquilo ali. Quando não tem ninguém perto, ele se torna outra pessoa. Ele oferece qualquer objeto para a criança, às vezes uma bala, um doce, pulseirinha, correntinha, as coisas que a criança vai querer, vai gostar de ganhar um presentinho, um agradozinho, uma coisa assim que vai cativar aquela criança. Então a criança, ela se sente assim, bom, agora eu ganhei esse mimo, né, essa bala, esse doce, esse mimo, ela se sente como se ela estivesse pagando aquela situação, ela estivesse pagando aquilo que o agressor está causando nela. Bom, você como vítima não conseguia. Quando é que você passou? Que momento você passou a entender que aquilo era algo errado que estava sendo feito para você? Que alguma coisa não estava dentro da normalidade? Passou muito tempo? Passou-se bastante tempo. Foi, na verdade, foi meninos da escola, quando, por exemplo, assim, com uns 8, 9 anos, que as minhas colegas de escola começavam a contar sobre namoradinho, coisa de menina, né? Namoradinho, que gostaria de ter carinho e tal. E daí tu começa a notar que aquela situação que tu já tá passando, tu já tá enfrentando, não é o normal. E foi na época de escola, com uns 8, 7, 8, 9 anos de idade, que eu comecei a perceber que não era o certo, não era o correto. Daí que eu comecei a criar aquela barreira para ele não se aproximar mais de mim. E isso demorou. Por exemplo, quando eu comecei a criar essas barreiras, ele começou a investir de maneiras diferentes. Ele começou a investir em agrados melhores. Ou fazer ameaça, por exemplo, assim, ameaça com a minha prima, ameaça com a minha irmã, que foi as próximas vítimas dele. Então ele vai criando uma maneira de envolver a vítima cada vez mais. Tanto é que eu consegui me livrar dessa situação, eu tinha 11 anos de idade. Olha, que tempo passou, né? Você colocou sobre o acolhimento, né? Porque acho bem interessante, isso é importantíssimo o acolhimento. Você teve esse acolhimento quando passou para um adulto a tua história e você até que ponto o acolhimento faz a diferença na vida da vítima? Olha, o acolhimento, ele é essencial, ele é tudo. Porém, naquela época eu não tive acolhimento, que na verdade eu fui contar para minha mãe, e como eu falei que ele era uma pessoa, entre aspas, queridinho da família ali, ela não acreditou na história. Tanto é que
várias vezes eu tentei suicídio, eu tentei me enforcar várias vezes, né, por questão que Deus, certo, tinha Plano, né? um plano, uma, uma sequência de vida para eu seguir. Então, agradeço a Deus hoje por não ter chegado nessa questão assim de ter me suicidado, né? Mas eu confesso que eu enfrentei tudo sozinha na época, foi muito dolorido, até há anos atrás, questão de relacionamento também, a família não aceitava que a mulher não casasse virgem, né? Então, isso é bem importante também destacar naquela época. Então, foi difícil porque a minha família não aceitava a situação. E para quem vai casar, também naquela época era difícil. Então, foi complicado. Foi uma situação assim que eu tive que me resgatar como ser humano, como mulher, para dar continuidade à vida. Nós queremos que você passe agora, deixe uma mensagem para as vítimas. Eu sei que há pessoas que estão nos acompanhando agora no projeto Visita, há vítimas que estão nos acompanhando, vítimas até mesmo recentes, até podem ser pessoas adultas ou adolescentes, enfim, que estão sendo vítimas, pessoas adultas que foram vítimas, né? Crianças não estão nos acompanhando, creio que não tem esse discernimento ainda, mas é importante para você, como vítima, passar uma mensagem para quem está sendo vítima agora. Essa mensagem, eu creio que é muito importante mesmo nesse momento. É a pessoa não se sentir sozinha, né? É procurar ajuda sempre, procurar ajuda do próprio Conselho Tutelar, né? Assistência social, e acredito que a Polícia Civil é um dos, né? Não que as outras instituições não sejam importantes, mas a Polícia Civil é onde se é o local mais apropriado para buscar, né, ajuda, denunciar, enfim, e não se sentir sozinho. Buscar ajuda, psicólogo, psiquiatra, não se sentir só, não se isolar, não chegar ao extremo, não chegar a pensar besteira, que nem foi o meu caso de pensar em suicídio, porque se tem volta, tem. É uma dor que tu vai carregar pro resto da vida? É. Mas com essa própria dor você pode se tornar um novo apoiador de outras vítimas. Então você pode dar continuidade à tua vida, resgatando a tua própria vida e apoiando outras vítimas que estão passando por essa necessidade. Inclusive aos pais, eu aconselho que ouçam mais os filhos, busquem mais aquela inocência, o motivo pela qual a criança fica estressada, irritada, chora por nada, rasga algum livro, joga material no chão, enfim, buscar. A criança não vai falar agora, exato nesse momento, quando eu for buscar, mas com calma, com paciência, tu for conversar com teu filho, com a tua filha a fundo, eles vão contar. Tu acolher, tu ouvir com carinho, com atenção, porque hoje nós estamos em outra fase. Hoje tem mais conhecimento, se leva mais conhecimento para as pessoas, se leva mais estudo, se leva, né, prevenção, se leva tudo. Hoje em dia tá mais fácil. Então, ouvir a criança, buscar entender. Daqui a pouco a criança não vai querer falar com você, o pai ou a mãe, mas vai falar com o tio, com a avó, com o avô, com o dindo, daqui a pouco. E buscar, né, aquela simples informação ali que a criança passou, não pressionar a criança, deixar a criança falar naturalmente, ouvir a criança. E não somente naquela ocasião, mas depois buscar de novo, puxar aquele assunto e ver como que a criança se sente, como que a criança está agindo de novo. Perguntar uma vez, duas vezes, para se certificar também, entende? Não somente aquele momento, e não levar ao extremo também. Tem que ter uma paciência, uma cautela, tem que ouvir, deixar a criança à vontade, principalmente, e acolher. Acolhimento sempre, acompanhar, não ter vergonha também de já ir prevenindo a criança, conversando com a criança, né, instruindo a criança o que é certo, o que é errado, a proximidade também, porque muitas vezes, se lá na minha época dizia assim, não pode brincar com menino, pode brincar com menino, pode sim, são crianças, são inocentes, mas prevenir a criança. Isso não é certo.
né? Mostrar a tua parte íntima não é certo. Deixar com que mexam em você não é certo. Então, tu ter instrução para o teu filho, instruir, dar maturidade juntamente com a criança ali, demonstrar. E se a criança for abusada, foi abusada por alguém, acolher, acolher essa criança, não vitimizar essa criança. Nós não podemos dizer assim, não, a criança que estava pelada ou a criança que foi tomar banho e não se cobriu. Não. Um adulto tem que ter noção e respeito com aquela criança. Muitas vezes não tem. E isso, com o tempo depois, eu fui percebendo que tem muito adulto largado com carinha de anjo e não é. Então, ter cuidado com as crianças, principalmente nas escolas, na rua, no mercado e, né, na família, infelizmente. O agressor está na família muitas vezes. Então é complicado e tu tem que dar maturidade, segurança e carinho para o filho ou para a filha. Eu ia pedir para você, para a mensagem para os pais, você já colocou sobre os pais, que você entregue agora uma mensagem para toda a sociedade em relação à proteção das crianças e adolescentes. Para a sociedade, eu queria que houvesse mais conscientização. Quebrar aquele tabu de esconder o agressor. Porque às vezes a criança fala e a sociedade, para manter aquele perfil do agressor, acaba ocultando a história da criança. Acaba pondo em panos, baixo dos panos, por exemplo, baixo do tapete, enfim, e acaba ocultando. A gente sabe de muitas histórias na sociedade, só que a sociedade omite para proteger o agressor. E isso é uma proteção pro agressor, que hoje foi com aquela criança, amanhã vai ser com outra. Ou outras crianças, e quantas já se passou, talvez. Então, quando se tem o foco, a situação, o assunto, abuso sexual, demonstrar, mostrar o agressor, não omitir essa informação. E isso vai ajudar todas as instituições. Vai facilitar o momento que chegar a informação para o Conselho Tutelar, vai para o Conselho Tutelar, vai para a assistência social, vai para a polícia, fica mais fácil de contornar a situação. O problema é que a sociedade ainda tem aquele tabu. Ah, é feio. É feio. Ah, mas o fulano lá, ele é... Fulano... Não interessa quem ele é. É um agressor. É um inocente que ele está usando. Não é porque tem status que a gente deve omitir aquela informação. Não. Tem que pagar. Então não tem que omitir essa informação. A sociedade tem que entender que é um elo de proteção. Tem que quebrar esse tabu. E urgente. É urgente essa situação. Chega disso, chega. Correto. Quero agradecer então a você pela sua participação aqui no nosso projeto Visita, lembrando que nós preservamos a identidade da entrevistada devido ao tema importante, e o objetivo desse nosso conteúdo é conscientizar, né, informar, mostrar a importância do acolhimento, da denúncia e da proteção das vítimas de abuso. Quero agradecer a sua companhia, quero agradecer também o pessoal aqui da Impulse, gente de gestão, né? Na pessoa da Sharon, que cedeu aqui a sua sala para a gente conversar aqui com a vítima de abuso. Muito obrigado. A você que esteve conosco, um grande abraço, muito obrigado. E não esqueça que esse aqui é o projeto Visita, conectando histórias, valorizando pessoas. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo.